Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, nós tivemos a primeira aula dentro do curso de História de Israel, falando sobre a queda, né? E dentro do assunto, né, nós colocamos uma exposição sobre o calvinismo e o arminianismo. A primeira parte nós falamos sobre as defesas, né, de cada um, né? Tá? Ou seja, falamos sobre os pontos de vista dos calvinistas e os pontos de vista dos arminianos, né? Os 5 pontos ali. Muito bem. Aí depois eu prometi que iria dar a minha opinião sobre essas ideias, né? Então, esse é o objetivo desse vídeo, né? No caso, para os alunos do curso História de Israel, e possivelmente quem se interessar, é claro, a vê-lo, né? Bom, a questão é a seguinte: as pessoas ficam querendo rotular, geralmente, ou você é calvinista ou você é arminiano, né? Geralmente as pessoas querem rotular, querem, você é isso, você é aquilo. A minha questão não é ligada a essas coisas, porque, na verdade, eu entreguei a minha vida a Cristo, né, tem mais ou menos 38 anos, e o meu encontro, ou melhor, o encontro dele comigo foi algo assim extraordinário, algo diferente, né? Eu não ia a nenhum tipo de templo religioso, não gostava de culto algum, né? Então eu era um rapazinho, né, de 18 para 19 anos, muito na minha, né? Na minha. Não era ateu, não é isso. Eu apenas não tinha essas pegadas religiosas, né? De ter esta ou aquela religião. Eu não gostava, eu colocava tudo no mesmo pacote, né? E achava que todas as religiões eram ruins, né? Vamos dizer assim. Bom, então eu não era adepto e não ia a nenhum tipo de culto, nada dessas coisas. Pelo contrário, fugia dos cultos. A minha família era. Mas lá em casa, por o fato da minha família ser evangélica, né, de uma determinada denominação, tinha Bíblias lá e eu gostava de ler. Eu acho que Deus me pegou por aí, né? Eu gostava de ler. E lendo as Escrituras sozinho, né, Deus falou ao meu coração, né? Deus falou ao meu coração. A minha intenção, quando comecei a ler a Bíblia, não foi encontrar Deus ou algo assim, não. A intenção é porque eu gostava de ler mesmo, né? Só que ele me levou pelo Espírito Santo, claro, né, a um texto que falou ao meu coração, e naquele dia eu dobrei os meus joelhos diante do Senhor. Isso já tem mais de 38 anos, né? Então, eu comecei a ler livros variados, só que livros ligados a comentários bíblicos, a Bíblia, claro, lógico, né? E comentários bíblicos que me desse uma explicação das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Então, minha vida foi assim. E o tipo de literatura, de livros, não abordava de forma específica nem a corrente calvinista e nem a corrente arminiana. Na verdade, eu não lembro de ter tido contato com qualquer literatura específica sobre esses assuntos, a não ser depois, claro, a não ser no seminário, né? Mas fora dele, ou antes dele, eu não me lembro, né, de ter tido contatos com literatura específica falando de uma ou outra corrente. Eu gostava de ler muito, como eu queria entender as Escrituras, então eu gostava de ler muito, por exemplo, esse daqui é um livro,
um dos livros que eu li um semelhante a esse, ligado ao Antigo Testamento, e esse aqui ligado ao Novo Testamento, Panorama do Novo Testamento, que tem todas aquelas explicações culturais, contextos religiosos, políticos, tal. Então, é isso daí. Eu lia, no caso, eu ia lendo o Novo Testamento acompanhado de um tipo de livro assim, como li também o Antigo assim, tal, assim. Esse aqui é do Robert Thundery. Parece que foi lançado, o primeiro lançamento dele foi em 1978, primeira edição dele em português, né? É isso daí, esse tipo de livro que eu lia, edição Vida Nova, esse tipo de livro que eu lia. E eles não tratam de forma específica uma ou outra doutrina, né? Calvinista ou arminiana. Então, depois que eu entrei no seminário, é que eu fui ter contato com as correntes, né? Mesmo se o seminário era um seminário batista, e na época parece que eles não deram muita atenção a esses pontos, né? Talvez tenha mais uma linha, né? Que eles talvez abordavam, querendo ou não, que era a questão arminiana, parece, não sei, mas quando eu entrei no seminário, como eu já tinha lido vários livros, e livros dessas daqui, e acompanhando ali as escrituras e tal, eu já tinha, na verdade, minhas posições. E as posições que eu vou colocar agora sobre calvinismo e arminianismo, na verdade não é sobre um ou outro, né? Mas usando essas correntes para tecer o meu comentário, vem desse tempo. Na verdade, vem desse tempo. Talvez um ou outro termo acrescentado, lógico, claro, né? Uma ou outra argumentação, mas basicamente é o que eu realmente entendia a partir da leitura do estudo de Efésios, né? Efésios capítulo 1 ali e outros textos, né? Então a gente foi montando um argumento, né? E eu vou colocar aqui, porque a ideia dessa aula é colocar o ponto de vista do professor, tá? Muito bem. Bom, nós falamos na primeira aula que esses assuntos, claro, Calvino ele morreu em 1564 e ele fez abordagens e tal, e os seus seguidores, anos depois, desenvolveram as ideias de Calvino, né? Alguns dizem até que uma ou outra ideia ou a maneira de colocar não tenha sido exatamente como Calvino colocou. É uma questão que está em debate aí, tal. E no caso Armínios, né, Jacob Armínios, já é outro teólogo que vai surgir, vai nascer em 1560, né? E ele vai morrer em 1609, e ele, no caso, ele vai elaborar, né, as suas ideias, vai construir as suas ideias, né? Talvez até a partir das ideias calvinistas, porque visto que as 7 províncias do norte, então, né, recém, né, formada república, das 7 províncias dos Países Baixos, né, ou Províncias Unidas. Esse é o contexto de Jacob Arminius, né? Inclusive ele foi professor na Universidade de Leiden. Então ele começa a desenvolver e construir suas ideias. Então a partir de 1588 ele já está ali, né, construindo as suas ideias, já está em debate isso, né? 1588, 90 e tal, ele já está discutindo suas ideias ali, tá? Debatendo ali na Holanda, ali no corpo acadêmico e tal. E é isso daí, né? Só que
Jacob Arminius, ele vai debater ao longo de alguns anos, tal. Mas em 1609, como eu disse, ele morre, né? Dá até para perceber que ele não teve nenhum tipo de contato, nem poderia ter com João Calvino, né? Visto que ele nasceu em 1560 e Calvino morreu em 1564. Então, não teve como eles terem qualquer tipo de debate. São os seguidores dos dois que vão, na verdade, futuramente debater e vão... aí, no caso, vão chegar as definições, no caso, de acordo, claro, com as Províncias Unidas, né, dos Países Baixos, que vai decidir a questão lá em 1618, no Sínodo de Dort. Mas ele morre, né, em 1610, há aos pontos colocados, né, do arminianismo, né, os seguidores, no caso de Armínio, colocam os pontos, né, em 1610, e apresenta isso de forma muito claramente, os chamados cinco pontos, que na verdade é uma contestação, porque visto que a Holanda, vamos chamar de Holanda, né, as 7 províncias dos Países Baixos, vamos chamar de Holanda, ou Províncias Unidas, né, vamos chamar de Holanda, visto que a Holanda era essencialmente, né, na sua maioria, calvinista. Então, eles apresentam, por discordar, claro, de algumas ideias dos calvinistas, né? Então, eles apresentam uma contestação que é chamada de remonstrância, tá? Os remonstrantes, no caso, são esses, né, seguidores de Armínio, porque eles contestaram as ideias calvinistas, certinho? Bom, em 1618, aí acontece, depois de debates, né, situações conflitantes e tal, tem o chamado Sínodo de Dort, né? E ali vamos se reunir ali um número considerável, né, de teólogos, tanto dos territórios holandeses, tanto de outros países, como Inglaterra, né? E outros países, né, vão se direcionar para a Holanda para formar, né, esse sínodo, né, para participar desse sínodo, né? E então tem um grande debate ali sobre qual seria a melhor opção, no caso, o calvinismo, então o arminianismo, né? Bom, depois de mais ou menos aí 154 sessões, né, reuniões, sendo que teve mais outras extras, e aí alguns vão colocar 180 sessões, mais ou menos 6 a 7 meses de debate. Começou, no caso, em 1618, né, no final de 1618, novembro, né, e vai até lá, maio, né, de 1619, né? Então, mais ou menos aí 6, 7 meses aí de debates, né, calorosos, né, e tal. Existem vários detalhes sobre esse sínodo de Dort, mas a nossa questão não é essa, né? A questão nossa aqui é que foi apresentada, então, esses 5 pontos, né, do arminianismo e, claro, também do calvinismo também foi elaborado, né? Alguns também dizem que Armínios, né, Jacob Armínio, tem alguns detalhes que os seus seguidores colocaram que ele também não concordava, né? De qualquer maneira, está aí essa questão contextual. Esse é um contexto, no caso lá, era o contexto das guerras de religiões, né? Que ali, pesado, né? Um momento de crise, né? Entre o Império, no caso espanhol, né? No caso o Sacro Império e a Espanha, né? De Filipe II, que era católica e queria, claro, impor a todo custo o catolicismo aos holandeses, às províncias, né, as 7 províncias, só que eles, claro, não aceitaram. Então, esse é o contexto dessa guerra de religiões aí entre catolicismo e protestantes, tá? No caso, especificamente falando da Holanda,
né, catolicismo versus calvinismo, né? Certo. Embora existiam grupos menores, mas que se destacavam, a maioria eram realmente reformados, calvinistas no caso, certo? Certinho? Bom, é isso.